Era uma situação... Até você falar uma pessoa dizendo que não sabe, uma vez a gente conversando, né? E aí falando sobre quais são as definições de dor. Então assim, você fala, o que é dor? O que é os livros dizem como dor, mas assim, os livros dizem, mas na verdade o que é mais importante é como o paciente consegue passar o que é dor, né? É a pontada, o que é que chegam pra vocês? O que é dor? Como essa dor, né? Eu estava lendo um artigo recentemente. A IASP fez uma atualização. Fez uma revisão do revisão conceito de dor. Se discute muito o conceito de dor. A gente trabalhava em cima de um conceito de dor correlacionado a uma expressão desagradável, né? Através de uma lesão tecidual ou uma potencial lesão. Hoje a gente já tem uma revisão do conceito de dor justamente para agregar esses aspectos emocionais, sociais, ambientais do indivíduo, né? Entender esse processo como um todo desse paciente. Então, toda a expressão não deixa de ser. A dor, ela é subjetiva, não tem como, não deixa de ser intransferível. Né? Exatamente, intransferível. Então, vai muito da percepção do indivíduo e vem dotado dessa significação. Por isso que cada paciente, ele é singular, específico, né? E a gente precisa compreender todo esse processo. Como esses aspectos estão interferindo no relato dele, né? Na condição dele. Até porque cada unidade é diferente com a dor, né? Então, e se você for de forma bem simples, né? Assim, dor é qualquer forma desagradável, certo? Até porque quando a gente fala de dor, a gente tem que entender que tipo de dor é que esse paciente ele pode estar cursando, né? Então, por exemplo, você fala chunchada, isso vai depender de uma região. Pontada vai depender de uma região. Alfinetada vai depender de uma região. De uma região, estou falando de uma região específica, se falando de Brasil. Existem alguns estudos, inclusive, bem interessantes, que pegou pessoas com dor crônica e pediu para que elas pintassem como que seria a cara da dor. E aí você pega várias faces, não só faces humanas, mas faces de coisas bem abstratas referente ao que seria o que para ela representa a dor, né? Então, o pessoal da psicologia usa muito isso. Então, o contexto de dor, quando a gente quer dizer assim, o que é dor, o que Mani fala, inclusive, sobre esse estudo, é um estudo longo, a cada tempo, a cada uma periodicidade atualizado o conceito de dor, e é um conceito atualizado em 2020 agora, e aí foi traduzido em 2021, no qual é conceituado como um conceito de desagradável, aquela sensação desagradável, e que não necessariamente o ponto mais principal, eu acho, mais importante é que não precisa ter lesão tecidual ou de exame que comprove aquela característica desagradável, ou seja, você tem pacientes, de modo grosseiro, de modo prático, você tem pacientes, por exemplo, que tem um exame completamente normal, mas tem dor e ele relata isso. Então, o que é que eu entendo com isso? Que dor é aquilo que o paciente diz para mim. Às vezes tá lá, você não tem nada, seu exame tá bom, tá tudo certinho, mas eu tô sentindo dor. Mas a dor existe. Então, você pega, por exemplo, tem vários estudos que são bem interessantes também, que você pega, por exemplo, pessoas e vai acompanhando isso do ponto de vista longitudinal, ou seja, você vai pegando pacientes mais velhos e você vai observando, por exemplo, exames de ressonância magnética. Ali você vai percebendo claramente que é o seguinte, você vai percebendo várias alterações nesses exames, porque é um exame muito sensível, que capta muita alteração, mas que o paciente está andando, não está reclamando de nada. Aí você pega muitas vezes um paciente que tem um exame completamente normal e ele tem queixa todos os dias. E o que é que explica isso? Nada. Pelo menos para a ciência de hoje. O que se explica é, as pessoas precisam compreender que dor é o que desagrada alguém. E aí quando você tem as características, por exemplo, quando a gente pensa em uma dor neuropática, ou seja, uma dor relacionada a uma lesão de um nervo, aí você tem as características. Você tem chunchada, você tem a característica de queimar, de formigar, de ter alteração, por exemplo, quando você toca. Tem pacientes, por exemplo, que chegam para mim que não conseguem, por exemplo, vestir uma blusa. Nossa. Então isso é um componente neuropático. Ou seja, tem uma lesão de nervo. Quando você pega, por exemplo, um paciente com dor oncológica, um paciente com câncer, ele tem um contexto bem diferente. Ele tem um contexto de uma dor neuropática, mas tem uma dor também inflamatória, né? Então, você tem um contexto diferente. Então, é uma dor mista, né? Quando você pega, por exemplo, um paciente que tem um trauma, você tem um contexto completamente diferente. O paciente tem uma reação somente e puramente inflamatória ali. Então, você vai tratar de uma forma diferente.
entendeu? Então, e algumas outras condições que não tem muito bem uma explicação ao certo, até então, né? Então, quando você pega esse contexto e você começa a compreender que existem diversos mecanismos para a geração da dor, porque a dor, na verdade, é só a percepção. Mas o que tem a partir disso aí é que vem o contexto de como ele reage. É como se fosse uma casca de cebola. Você tem as informações bioquímicas ali acontecendo, que isso seria basicamente ali, né, todo o contexto de um ligante ali juntamente com uma molécula ali que vai ligar. Isso é nocicepção. Agora você tem, a partir disso aí, você tem um outro contexto. O contexto de dor e o contexto, inclusive, de sofrimento, que é o último contexto. Então, como essa pessoa vai sofrer, isso vai depender. Vai depender de cada contexto, inclusive, pessoal. E quando a gente pega um contexto, inclusive, muito importante, que isso foi muito absorvido, inclusive, dos pacientes oncológicos, que é um conceito bem interessante, que é um conceito do total, você tem que pensar o seguinte, que religião interfere, a questão psicossocial e a relação que ela tem com o meio interfere, a questão dos receptores, isso vai interferir, por isso que algumas medicações não servem para um, servem para outro, entendeu? Então, são algumas coisas que a gente tem que analisar quando a gente avalia esse paciente, entendeu?